Olá, sejam todos bem-vindos. É com muito prazer que hoje iniciamos mais uma palestra aqui na Solution for Life. Então, de antemão, eu já peço para vocês que sigam o nosso Instagram, sigam o nosso Facebook, Solution for Life. Se no decorrer dessa palestra você sentir que algum slide fez sentido para você, se você gostou dessa informação, tira uma foto, posta, marca a Solution for Life, que nós temos o prazer de repostar aí, tá bom? Bom, eu vou dar início aqui. Hoje o nosso tema da nossa palestra é a importância do planejamento financeiro na sua vida. O meu nome é Carol Franciscon, eu não sei se todos me conhecem, né? Nós temos bastante pessoas aqui no online, temos o pessoal aqui no presencial, mas eu sou uma das sócias aqui da Solution for Life. Faz 20 anos que eu trabalho nesse ramo e é algo que me traz muita felicidade e reconhecimento, porque eu gosto de ajudar as pessoas a se planejarem, a se protegerem, e eu acredito realmente na missão da Solution for Life, que é levar mais consciência financeira aos brasileiros e fazer com que os brasileiros façam melhores escolhas com relação às suas finanças. Hoje nós vamos abordar dois temas, né? Nós vamos passar aqui pelas 3 fases da vida financeira e vamos mostrar o que fazer nessas 3 fases e vamos mostrar como fazer através da metodologia dos 7 passos do planejamento financeiro da Solution for Life. Então, eu vou disponibilizar gratuitamente uma avaliação financeira, vai ser o nosso exercício para vocês colocarem a mão na massa e saírem desse nosso encontro hoje com um check-up financeiro realizado. E vou disponibilizar um e-book gratuito dos 7 passos, né, da nossa metodologia para você alcançar a independência financeira. Tudo bem? Pessoal, todo mundo me escutando bem? Olha, se você tiver alguma dúvida no decorrer dessa transmissão, se você quiser comentar alguma coisa, é só escrever no chat que o pessoal que está fazendo a mediação, eles leem, ou eu mesmo recebo aqui e respondo a sua pergunta na hora, tá bom? Bom, então, para nós começarmos, eu vou colocar aqui as 3 fases da vida financeira, segundo a Solution for Life, né? Nós dividimos de uma forma bem simples, bem didática para os nossos clientes entenderem que existe uma primeira fase que a gente contempla do nascimento aos 25 anos, essa idade é do crescimento, da educação e da formação, e nós somos dependentes, né? Nós somos financiados por alguém. Cada fase nós vamos adentrar, tá? Na segunda fase, que é dos 25 aos 65 anos, é uma fase 40 anos de vida produtiva, né? Então, aqui é onde acontece basicamente tudo da nossa vida, é aqui que desenrolam as águas. E aí nós temos uma terceira fase, que nós colocamos ali a partir dos 65 anos, que pode ser a pior ou a melhor fase da sua vida. Tudo vai depender do que você fez com o dinheiro, do quanto você guardou de dinheiro, tá? Então, isso daqui é um cenário para vocês se verem, né? Ver onde vocês estão agora e basicamente a maioria dos nossos clientes hoje estão na segunda fase, têm filhos, né, na primeira idade, então são aí responsáveis, são pais que bancam, né, que financiam a educação dos filhos, o desenvolvimento dessas crianças, e também são pessoas que ajudam os sêniors que estão na terceira idade. Então, eu gosto muito desse gráfico, porque ele demonstra para a gente também a importância das pessoas que estão na segunda idade com relação às pessoas que estão na terceira idade, né? E esse é um dos motivos pelo qual hoje uma pessoa na segunda idade não tem mais 5, 7, 12 filhos, né? Porque ele ajuda quem está na terceira idade também, certo? Agora vamos adentrar a primeira idade. Então, a primeira idade do nascimento aos 25 anos é a idade do crescimento, da educação e da formação. Nós somos dependentes, né? Amparados, a família protege, abriga, educa, instrui,
E durante esta fase, né, todas as vivências e lições que a gente passar para uma criança, né, vai refletir no comportamento financeiro dela pela vida toda. Então, como eu digo, nós viemos para esse planeta nu e cru. Os pais, né, os avós, o irmão mais velho, os tios, a escola, a igreja, vai nos moldando, vai nos transmitindo conhecimento, né, que a gente vai colocando ali informação no nosso hardware, né? E aquilo vira a nossa realidade, né? Então, aquilo vira as nossas crenças, os nossos valores, o que a gente tem de conceito com relação à vida. E essas crenças, pessoal, muitas das vezes, elas podem ser crenças limitantes, né? Então, muitos de nós escutamos aí na primeira idade algumas crenças, como o dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, o rico tem dinheiro, mas é infeliz, dinheiro não traz felicidade, quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Então, são várias coisas aí que a gente acaba escutando nessa primeira idade. E aqui a gente começa, pessoal, com uma pesquisa do IBOP de 2018, que mostra que apenas 21% dos brasileiros tiveram educação financeira na infância. Né? Então, assim, é uma pesquisa, é um número muito, que deixa muito a desejar, né? Muito pequeno, então nós ainda temos um mercado muito grande para atuar, temos muitos milhões de famílias e brasileiros para impactar. Tem um fato curioso que em 2010, a ENEF, que é a Estratégia Nacional da Educação Financeira, ela desenvolveu um programa de educação financeira nas escolas, né? E isso entrou na base nacional comum curricular em 2018. Então, hoje, todas as escolas do Brasil, elas têm educação financeira como matéria, né? Vai demorar um pouquinho para nós colhermos frutos? Vai, mas já é um primeiro passo. Falando mais um pouquinho da primeira idade, pessoal, aqui nós temos uma pesquisa da Folha de São Paulo de 2013, né? Então, é uma pesquisa que foi feita aí há 10 anos atrás, que mostra quanto custa para formar um filho do nascimento aos 23 anos. Então, o que nós conseguimos observar nessa pesquisa? Que o custo com educação, ele é 1/5, né? E aí a educação está ali, alimentação escolar, o ensino fundamental, médio, uma universidade que não é medicina, né? E também não é uma universidade de ponta, os materiais didáticos, a mesada, a perua, né? O transporte ali para a pessoa ir para a escola. Então, se você hoje, né, é casado, por exemplo, com uma professora e tem isenção da escola, já é um belo investimento. Esse custo realmente ele aumentou, né? A gente está falando aí de 10 anos atrás, mas só para vocês terem uma média. E uma outra observação que eu gosto bastante de fazer é o lazer. Né? Hoje ele ali em 1,5 milhão, ele representa 325 mil. Então, o que acontece no lazer? Hoje nós temos inúmeras possibilidades de entretenimento, né? Então, você vê aí show do Coldplay, R$ 1.000, você vê o Circo do Solé 600, férias, passeios, viagens, o próprio teatro, jogo de futebol é um lazer interessante, né? Mas isso tudo tem um custo. Então, mais ou menos até meados de 2000, a gente não tinha, né, por causa... as próprias famílias não tinham essa expansão do lazer, né? Você ia uma vez no ano num circo, você basicamente ia pouco no cinema, no teatro, não tinha essa quantidade de shows, né? Era um evento você ir num show de um cantor famoso. Hoje não, você abre ali as empresas que vendem, tem 2, 3 shows por dia de grande, né, audiência. Então,
Hoje a gente tem, hoje não, né? Essa pesquisa mostra aí um valor de 1,5 milhão, que na realidade, né, pessoal, pode ser uma pesquisa boa e mais ou menos, né? Então, para quem tem filhos, já coloquem aí na ponta do lápis essa prospecção de gasto aí de 1,5 milhão. E para quem não tem, pense bem, né? Porque a conta ela é alta e ela vai chegar. Então, essa primeira idade, para nós fecharmos ela, eu gosto de trazer uma citação do Dr. Augusto Cury, acho que basicamente todo mundo conhece, mas ele é um psiquiatra, professor, um escritor brasileiro super conhecido, já publicou livros aí em mais de 70 países, né, e já vendeu mais de 30 milhões de livros. Só que ele fala o seguinte: nesta idade, os pais que dão presentes em excessos aos filhos viciam o córtex cerebral a sentir migalhas de prazer. Então, essa primeira idade, pessoal, é a idade da formação, né? Então, precisa-se ter cuidado, né? Ter zelo com essas crianças. Vocês, por exemplo, já devem ter ido na casa de alguém, de um cunhado, de um irmão, ou até mesmo a sua casa, que tem um cômodo só de quarto de brinquedo, né? Essa criança ela já se acostumou a ganhar, 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 a ter, né? Então ele fala também que viver em função do ter é a melhor maneira de destruir um filho. Ele nunca vai conseguir valorizar as pequenas coisas e jamais, né? Ou se não, terão muita dificuldade de serem construtores de riqueza. Isso tudo, pessoal, por quê? Porque até os 5 anos, né, de idade, a partir dos 5 anos, perdão, a criança ela já começa a ter noções do dinheiro, né? Então, o que a gente pretende é que os pais também tenham mais consciência financeira, repassem isso para os filhos, né? A importância da mesada, de guardar, de não gastar dinheiro através de um consumo exacerbado, para que essa criança se torne um jovem, um adolescente, um futuro adulto com consciência financeira, certo? Bom, quando a gente fala em consumo, né, a gente fala em estilo de vida. Então, para vocês conhecerem, eu trouxe o resumo, né, do livro O Milionário Mora ao Lado, que é um livro que foi escrito por 2 cientistas americanos, o Thomas Stanley e o William Dunn, que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e eles entenderam, né, quem é o perfil do consumista, né? Então, eles dizem que o consumista, eles gostam de comprar tudo, eles não passam vontade, eles administram a sua casa sem orçamento, não têm um planejamento financeiro, não têm objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Não tem limite de gasto também, então é aquela turma ali do é melhor viver bem hoje, que o amanhã pode nem chegar, né? E usam o crédito excessivamente para viver um padrão de vida acima do padrão de ganho. Então, a palavra que descreve este tipo de comportamento é o status, né? São pessoas que vivem em função do status. E aqui também, uma vertente do consumista é o descontrolado, né? Eles não sabem quanto eles ganham, o dinheiro some no final do mês, eles têm dificuldade para se planejar e ele é descontrolado, né? Ele está dentro aqui da vertente também do consumista, tá? E aí nós temos, se vocês também lembrarem de alguém, a esposa, o maridão, um dos filhos, a sogra, né? O amigo o chefe, o amigo do trabalho, a maioria das pessoas com quem a gente convive tem um perfil mais consumista. Mas também nós temos outros personagens aí com perfis que é o frugal, tá? Então, quem é o frugal? Ele é o oposto, né? Ele vive abaixo das suas posses, eles estudam, eles compram só depois que eles tiverem o dinheiro.
Antes de comprar, eles avaliam se pode, se realmente precisa, gastam moderadamente e poupam ferozmente, né? Então, raramente essas pessoas elas têm problema financeiro. E qual que é a palavra que resume? Segurança, né? São pessoas que, às vezes, naquela primeira idade, vieram de uma família de avarento, de pais com muita escassez. Então, são pessoas que prestam mais atenção, dão mais valor, né? Vivem abaixo ali, não estão preocupadas com o status, elas estão preocupadas em fazer uma economia e ter uma segurança. Dentro desse perfil, pessoal, nós também temos o financista, né? O financista é aquele primo, é aquele marido, é aquele irmão da contabilidade. Eles são disciplinados, eles são rigorosos, eles gostam de fazer planilha, eles colocam o café na planilha, eles colocam os mínimos detalhes, né? Barganham, então você sai com ele no shopping, ele vai comprar uma camiseta, barganha, começa a negociação, né? Até quando ele achar. E é o pessoal da planilha do Excel, né? Então, a palavra que descreve o financista é economia. São pessoas econômicas, né? Que gostam de fazer a melhor compra. Então, ficam ali de olho na promoção, de olho num desconto, para poderem adquirir o produto. E tem também, dentro ali do frugal, o desligado. Quem que é o desligado? Vamos ver se vocês conhecem alguém. O desligado é aqueles que eles gastam menos, né, do que eles ganham, mas eles não sabem quanto. Eles poupam quando dá, viajam, recebem um bônus, recebem um aumento, troca de carro, vai viajar. Eles têm preguiça de se planejar, né? Então, eles são aqueles cômodos, comodismo, né? É a palavra que mais descreve o desligado. Ele, como que eu posso te dizer? Ele não está devedor, então ele não está, né, com a famosa água batendo na bunda, ele está numa zona de conforto, ele está num comodismo. É isso, né? E eu acho super interessante nós também nos conhecermos e conhecer com quem nós temos, né, o noivo, o namorado, o marido, o chefe, porque isso tudo também ajuda a gente entender o perfil dessa pessoa, né? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Então, nós falamos um pouco aí dos perfis e agora nós vamos entrar nessa segunda idade, né? Então, a segunda idade, ela é dos 25 aos 65 anos, são 40 anos, né, de vida produtiva. E aqui o que acontece? Em função das nossas habilidades, do nosso conhecimento, da nossa inteligência, né, do conteúdo que a gente desenvolveu na primeira idade, nós ingressamos no mercado de trabalho e vendemos o nosso tempo, nosso serviço, nosso produto para gerar renda. Então, ou você vai para o CLT, ou você vai para o mundo de empreendedorismo, mas você começa a gerar renda. E aqui acontece o fenômeno da definição do padrão de vida, né? Então, nós temos que selecionar, definir onde nós vamos morar, que tipo de alimentação nós vamos ter, qual plano de saúde nós teremos, que carro? Um carro de 80 ou de 180? Né? Qual vai ser o meu lazer e o da minha família? Vai ser ir a um parque ou vai ser ir à Disney? Né? Que tipo de roupa? Que tipo de cuidado pessoal que eu vou ter? Hoje você vê aí pessoas com altos gastos, né, em cuidados pessoais e lazer, né? Tem a turma do Botox, das lentes de contato, as mulheres com cabelo, pé e mão, procedimentos cirúrgicos, né? Então, isso tudo são gastos, né? São coisas que a gente define o nosso padrão de vida. E a educação, né? A educação, geralmente, os pais prezam por colégios particulares. Então, você pode ter ali uma mensalidade de 600, 800 até 6, 7 mil reais. Né? Isso tudo é uma escolha que a gente faz dependendo da definição do nosso padrão de vida.
E aqui também, pessoal, conforme nós vamos trabalhando, né? Nós vamos gerando renda. Então, a gente diz que só tem duas fontes de renda. Uma é a renda ativa, que são pessoas trabalhando, ou seja, eu, Carol, preciso acordar 8 horas da manhã e cumprir minhas 8 horas de carga horária para receber o meu salário, tá? Se eu faltar, se eu ficar inválida, se eu não vier trabalhar 6 meses, a empresa vai me pagar? Não. Então, é uma renda que eu preciso de esforço, né? Eu preciso levantar. O médico que faz o consultório, ele ganha 50, 60 mil por mês, mas das 7 da manhã às 9 da noite, ele atende os pacientes. Se ele não aparecer na consulta, ele vai receber o dinheiro? Provavelmente não. Então, esse é um tipo de renda. E a outra renda, nós chamamos de renda passiva, que o que é? É um capital, né, que trabalha para você, sem a necessidade do seu esforço físico. Então, qual é a ideia da Solution for Life? Qual é o desejo que a Solution for Life tenha? Que os nossos clientes vivam de renda passiva e alcancem a independência financeira. E quando é esse momento? Quando essa renda passiva é suficiente para manter o padrão de vida. Carol, não entendi. Me explica, me dá um exemplo. Vamos lá. Eu, Carol, tenho um padrão de vida de 20 mil reais, certo? Hoje, eu tenho um dinheiro aplicado no investimento, eu recebo um aluguel de um apartamento que eu tenho e tenho o aluguel de um prédio comercial que eu alugo em Goiânia. Então, essas fontes de renda, né, o aluguel, os juros e o outro aluguel, somados, me dão 20 mil reais. Então, se eu, Carol, não quiser mais trabalhar na Solution, quiser fazer uma Eurotrip de 6 meses, eu tenho a minha renda de 20 mil reais garantida. Ah, mas pode desalugar? Sim, pode, mas não precisa do meu esforço físico, vocês entendem? Eu não preciso ir todo dia na Solution for Life trabalhar para receber esse dinheiro. Então, esta é a ideia. E aí vem aquela pergunta, né? Que todo mundo fala. Ah, mas a renda passiva, qual que é a diferença da independência com a liberdade financeira? Né? Então, a liberdade financeira é uma estabilidade, né? É um estado de autonomia que você consegue ter. Então, a pessoa ela toma decisão financeira com mais tranquilidade, ela não tem dívida, então ela não se sente pressionada, né? Então, quando que a gente pode dizer que alguém alcançou a independência financeira? Que, além dela ter as contas em dia, ela ganha o suficiente para manter um padrão de vida confortável, né? Com algum luxo, ela pode trocar de carro, ela pode fazer uma viagem sem se endividar, tá? Sem comprometer o orçamento dela. Agora, a liberdade financeira é o primeiro passo para você conquistar a independência financeira. Então, a independência financeira é conhecida, né, popularmente como viver de renda. Então, é aquela pessoa que ela atinge um patrimônio acumulado, né, investido, suficiente realmente para gerar rendimentos capazes de suprir todos os seus gastos e manter esse padrão de vida sem depender de outras fontes de renda, tá? Lembrando, né, pessoal que mandou aqui para mim, o que são essas rendas passivas? Então, nós temos aí aluguéis, juros, distribuição de lucro, investimentos, aposentadoria, né? A parte de pensões, tem muita gente que recebe pensão vitalícia, filhos de juízes, militares. E nós temos também direitos autorais ou até mesmo uma herança, tá, pessoal? Então, isso daí faz parte aí da parte de renda
passiva, tá? Então, eu vou seguir aqui os caminhos. Eu gosto muito desse slide, tá? Que são os caminhos para nós conquistarmos a independência financeira, né? Então, eu gosto de exemplificar para que vocês entendam a importância do tempo, dos juros compostos. Então, neste exemplo aqui, todo o cálculo que nós fizemos, ele está com 5% de juro ao ano, tá? Bem conservador, bem factível, né? Para a gente também não ir para os extremos aí. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos falar para uma pessoa conquistar R$ 1 milhão aos 65 anos, tá? Então, o que ela vai precisar fazer se ela tiver 25 anos de idade? Ela vai depositar mensalmente R$ 655 por mês, tá? Agora, se ela já tiver 35 anos, ela já vai dobrar o investimento, o aporte mensal. E se ela tiver 45? 45 ela vai dobrar de novo, são R$ 2.400, são necessários, porque aí ela só tem 20 anos, né? E a gente também tem aquele cliente que fala, Carol, eu estou um pouquinho apertado, deixa eu fazer um aumento na minha renda, que aí acho que lá para os 55 eu começo. Olha o número. Triplicou. Por quê? Porque agora nós só temos 10 anos, né? E aos 60 anos, R$ 14 mil. Então, pessoal, por que eu trago esse slide aqui? É para vocês verem a importância dos juros compostos, tá? E desse tempo, né? Hoje nós temos aí o INSS, mais conhecido como Isso Nunca Será Suficiente, que você, como cidadão, né, recolhe esse valor por 35, 38 anos, né? E esse é um assunto muito discutido no Brasil. A previdência, né, brasileira está com rombo há muitos anos. Por quê? Porque hoje nós temos, na nossa faixa de natalidade, menos pessoas nascendo, e a nossa pirâmide do Brasil está começando a encher, né? A aumentar a terceira idade, que são os sêniores acima de 65, 70. Então, como aumentou a expectativa de vida, tem mais gente vivendo mais e menos contribuintes, né? Então, isto é um problema, porque você não consegue honrar com esses pagamentos, porque você não tem gente entrando para contribuir. Então, é um assunto delicado, é um assunto totalmente antipopular, que já deveria ter sido feito algo mais ou menos há 20, 25 anos atrás, mas todos os governos prolongam esse assunto porque é uma medida totalmente antipopular. Mas você que hoje está ingressando no mercado de trabalho, provavelmente você se aposente com outras regras, né? Eles vão aí mudar essas regras, colocar mais anos, né? Outra coisa que eu falo muito são hoje as possibilidades de você ter várias rentabilidades, né? Eu recebi aqui no chat o pessoal comentando, 5% ao ano, eu consigo 5% ao mês. Olha, Jonas, né? Cuidado, Jonas. 5% ao mês é um investimento de alto risco. Não conta com esse dinheiro, porque a probabilidade dessa pirâmide ou desse negócio não dar certo é gigantesca, tá? Vamos aproveitar essa perguntinha dele e vamos juntos mentalizarmos algo. Se você hoje captar, né? Você já conseguiu acumular esse R$ 1 milhão, tá? Se você hoje for numa XP, BTG, qualquer lugar de investimento com um perfil
moderado para arriscado, vamos dizer que você consiga líquido 1%? Vocês acham factível 1%? Tá, o pessoal escreveu aqui, ó, 0,7, 0,9 líquido, tá, 1,2, 1,5. Vamos ficar na conta, pessoal, de 1% para ficar bem simples. A cada R$1 milhão que você tiver, se você conseguir líquido, ou seja, depois do imposto, você receber 1%, você tem 10 mil de renda mensal. Então, se o seu padrão de vida hoje são 20 mil reais, como eu dei no exemplo, eu preciso ter uma meta de, no mínimo, 2 milhões de reais. Tá? Quando a gente fala, e isso me causa bastante curiosidade, em altas rentabilidades, tem pessoas que investem no seu próprio negócio e tem pessoas que acabam aderindo a clubes de aposta, né? Aderindo a criptomoedas, rentabilidades de aluguel de criptomoedas, são vários mercados aí que você consegue atingir. Pessoal, hoje você tem que tomar muito cuidado. E o brasileiro, ele tem uma certa conduta, né, que a gente chama de lei do Gerson. Quem é o Gerson? É o cara que quer pôr 100 mil hoje e daqui 2 anos ele quer tirar 1 milhão de reais. Isso não vai acontecer. E se acontecer, agradeça a Deus que você foi um privilegiado. Nós temos, pessoal, a Bolsa de Valores, né? Então, ali na Bolsa de Valores, nós temos, a Bolsa existe há mais de 100 anos, tá? No Brasil. E nós temos mais pessoas investindo em criptomoedas do que na Bolsa de Valores. E as criptomoedas existem há o quê? 8, 10 anos? Então, é discrepante, vocês entendem? Se você puxar no Google, a quantidade de pirâmides de juros, eu vou até fazer essa busca aqui, porque é uma informação super importante para a gente passar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui no Google, quantas pirâmides financeiras... Vamos ver aqui. Alguém puder também fazer aí? Google. Quantas pirâmides financeiras acabaram no Brasil? Vamos ver o que o Google traz para a gente. Achei uma reportagem em 2019. Pirâmide financeira, golpes, fraudes e investimentos. 2019. Estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas tenham caído em esquemas envolvendo promessas de ganhos de até 50% em Bitcoin e Forex. 4 milhões. Agora deixa eu olhar aqui uma outra coisa aqui, que é um dado importante. Quantos brasileiros investem na Bovespa? 2023. Pessoal, olha esse dado. 4 milhões em pirâmides. Em 2022, a Bovespa teve 1,3 milhões de usuários. Novos, né? Então, aqui, ó. Em dezembro, a principal bolsa de valores bateu a marca de 5 milhões de CPFs cadastrados. E em fevereiro deste ano, foram 6 milhões de contas abertas em corretoras. E a bolsa de valores, gente, tem basicamente o mesmo número.
pessoas que investem em pirâmide e pessoas que investem na Bolsa, 6 milhões hoje no Brasil. 6 milhões de usuários é um dado de março de 23. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado com esses altos rendimentos, pensa, vai atrás de informação, estuda, não coloque 100% do seu patrimônio nisso, né? Quando a gente fala em rendimentos de alta performance, de alto risco, nós, como planejadores financeiros, até 10% do seu patrimônio para você investir nisso. Legal? Então é isso, pessoal. Olha a importância dos juros compostos. Então vamos conscientizar o jovem, né, que está aí já no mercado de trabalho, para que ele comece a fazer essa poupança. Bom, essa é uma frase do Franciscon. Franciscon é nosso sócio fundador. Ele usa essa frase desde 97. E ele dizia, né, ela é super atual, ele dizia que a vida humana iria se tornar cada vez mais longa e valorizada, né? Que é exatamente o que nós falamos, essa expectativa de vida aumentando, né? Um outro dado bom do IBGE também é que passou para 77 anos essa expectativa de vida do brasileiro, tá? É um dado de novembro de 22. E aí, só aqueles que ao longo dessa fase produtiva, ou seja, ao longo dessa segunda idade, souberem investir de forma correta e disciplinada, iam obter meios para que custeiem suas necessidades futuras e os protejam de eventos inesperados, né? Então, nessa segunda idade, é fundamental nós passarmos pelo pilar de proteção, tá? Então, eventos inesperados, eles acontecem e nós temos aí que nos proteger, né? Então, quais são esses eventos inesperados? Uma morte prematura, uma doença grave, um acidente, uma incapacidade, né? Uma responsabilidade civil, você médico foi acionado por um erro, né, que você cometeu durante uma cirurgia, uma batida ou até mesmo um roubo num veículo, um dano físico, né? Choveu, ventou e destelhou meu prédio, minha casa. Então, isso tudo você tem que ter ali uma proteção para que você possa andar nessa jornada, né? Fazer essa jornada até a independência financeira. E aí, pessoal, uma frase que a gente usa muito e que eu gosto dessa frase e quero que vocês reflitam é: se a partir de hoje você não tivesse mais a sua renda por algum motivo, foi mandado embora, sofreu um acidente ou está inválido, qualquer coisa, por quanto tempo você conseguiria se manter, né? A maioria do pessoal acaba falando aí que são questões de minutos, né? Então, isso é grave. Nós temos que ter aí um pouco, né, uma reserva para que a gente consiga se manter. E agora eu vou falar um pouquinho do método 50-30-20, que é algo que nós usamos aqui no nosso programa de educação financeira da Solution for Life, que é o Solution Experience, que distribui as despesas em 3 grandes potes, né? Em 3 grandes, vamos dizer assim, áreas. Então, a primeira são as despesas essenciais. O que a gente considera essencial? Habitação, alimentação, saúde, o transporte, gastos realmente essenciais, né? Para você ter uma vida digna. Se você não tivesse um orçamento para essa despesa, por exemplo, você passaria mal, você perderia a qualidade de vida. Isso são os gastos essenciais, tá? Depois a gente tem o potinho dos desejos, né? Quais são os desejos? Fazer uma viagem, o lazer, o vestuário, a diversão, tá? Então, aqui, pessoal, é muito particular o que são gastos supérfluos e o que são gastos livres, né? Às vezes, dependendo da sua profissão, você tem que estar super bem vestido, de terno, né? Você é um médico,
né? Não dá para você ser médico e trabalhar de bermuda, né? É estranho você chegar num consultório e tá um médico de short, né, havaiana, oi, vim te atender, né? Então, depende muito, né? É fundamental você fazer algumas viagens por causa do seu trabalho, então isso não é supérfluo, você realmente precisa. E aí nós temos o famoso potinho da dignidade. O que é o pote da dignidade? É o pote da poupança, né? Então aqui você vai fazer os 20% para investimentos, para as emergências, para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para você investir aí na sua carreira, comprar um livro, e inclusive esse pote da poupança, né, nos remete à palavra poupar. Então, o que é o poupar, né, segundo o dicionário? É uma parte da renda que não é consumida. Então, é quando se gasta menos do que se recebe. Então, você sai você não gasta, né? Previamente para consumir algo no futuro. No 50, 30, 20, pessoal, se vocês inclusive quiserem tirar uma foto, se vocês escreverem, printa, taga a gente lá, marca a gente lá no Instagram. Se vocês saírem dessa palestra com esse conceito na mente e com disposição e motivação para mudar as suas finanças, só com esse conceito já é uma mudança de chave e já deve estar caindo aí várias fichas com você, com a sua esposa, com o seu marido. Quando a gente fala no poupar, é algo que você muda o seu comportamento, né? Então, as pessoas falam, deixa eu ganhar mais que eu começo a poupar. Não é, pessoal. Os 20%, se você não pode começar com 20% da sua renda, começa com 5%, depois vai para 8%, depois vai para 10%, mas comece, porque é um hábito, é o mesmo hábito de ir na academia, né? No começo é dolorido, é sacrificante, e depois o corpo, assim como o bolso, né? Como a conta do porquinho vai crescendo, você vai colocando mais dinheiro, entendendo essa mudança de comportamento para que você honre o pote do porquinho, que é o pote da dignidade. E dentro desse pote da dignidade, as pessoas já começam, poxa, Carol, então eu já quero fazer uma reserva ali para minha aposentadoria. Será que esse é o primeiro passo que a gente tem que nós temos que tomar? Depende, tá? Nós, como planejadores financeiros, indicamos que o primeiro objetivo de curto prazo seja a criação de uma reserva estratégica de segurança. O que é essa reserva? É um potinho, né, que você vai criar, que você vai acionar ele quando você tiver uma emergência. Então, quando que é? Quando seu negócio está ruim, quando você precisa aproveitar uma oportunidade, não quer utilizar um empréstimo, não quer tomar empréstimo do banco. Você precisa fazer um tratamento de saúde que o plano não cobre, bateu o carro, precisa pagar a franquia, a sua mãe ou seu irmão te liga e fala, pô, tô precisando de uma grana, me empresta, né? Às vezes você tem um afastamento do negócio, você perde seu emprego. Então, é para isso essa reserva de segurança, tá? E o que nós indicamos? De 6 a 12 vezes o seu gasto mensal. Tudo vai depender se você é CLT, se você é PJ, autônomo, tá? Mas também é uma dica maravilhosa. Comecem pela reserva de segurança. E não é uma reserva fácil de ser feita, pessoal. Já é um objetivo bem desafiador, tá? Então, por exemplo, se naquele meu exemplo você tem 20 mil de despesa por mês, você precisa de 20 mil para manter o seu padrão de vida, né? Eu sou autônoma ou sou dona do meu negócio, então eu preciso de 12 vezes, talvez, 8 vezes 20 mil reais, né? Então, se você for ver aí 12 vezes, dá 240. Então, coloca aí para você, faz a continha para você acumular os 240 mil reais. Em 2 anos, 3, 5 anos, não é fácil,
né? Até porque dos 20 que você ganha, você não consegue, às vezes, tirar 10%, 15%, 20%, que é a meta. Tá bom? Vamos lá? A terceira idade, chegamos na idade dos sêniors, né? Eu vejo aqui na nossa plateia alguns sêniors, para nós é um privilégio termos sêniors escutando, entendendo um pouco mais do trabalho da Solution for Life, e muitos estão aqui, né, com a mão na cabeça, fazendo assim, de tipo, poxa, podia ter escutado isso antes. Mas nunca é tarde para se aprender. Então, nessa fase, pessoal, o que não é importante o quanto a gente ganhou, né? Às vezes eu vou atender algum sênior e ele fala, nossa, Carol, eu comecei a trabalhar com 8, 10 anos. Legal. Quanto você tem guardado? Quanto você tem de patrimônio hoje, né? Não, porque em 1987 eu ganhava 250 mil cruzeiros novos. Tá bom, o que você fez com esse dinheiro? Torrou? Manteve status e guardou o quê? Se aposentou com quanto? Né? Então, essa idade aí, essa terceira idade, ela é complicada e nós vamos trazer para vocês um gráfico do IBGE para que vocês entendam o que é essa terceira idade, tá? Então, a situação da Previdência Social hoje, a situação dos aposentados no Brasil, tá bom, pessoal? De cada 100 aposentados que recebem aí entre um salário mínimo ou 7.700, que é o nosso teto hoje no Brasil, nós temos 46 que dependem de parentes, 28 dependem de caridade e 25 são obrigados a trabalhar. Então, apenas 1% desses aposentados que recebem a Previdência, eles conseguem ser independentes financeiramente. Lembrando que desse 1%, 70% é funcionário público. Por quê? Porque se aposentou com o teto. Então, ganhava 20, se aposentou com 20. Tá? Ganhava 8, se aposentou com 8. Gente, esse gráfico, ele preocupa, né? Mas ele também alerta. Nós que estamos na segunda idade, nós queremos estar dentro do 1%. Nós queremos fazer parte desse índice, né? Então, lembra quando eu falei para vocês, lá nos 3 gráficos das 3 idades, que quem está na segunda idade, hoje ele banca os filhos na primeira, né? E os pais, os avós, o sogro e a sogra que estão na terceira. Então, essa é a situação hoje do nosso país. E eu quero também que vocês mentalizem na família de vocês, se esse gráfico faz sentido, né? Na família de vocês, tem algum sênior que passou dos 65, que recebe uma aposentadoria, mas que ele vive bem, ele viaja, ele tem paga o clube, ele tem autonomia para comprar uma boa alimentação, para ir num bom restaurante, para ter um carro do ano? Pensa bem, quem que vocês conhecem que é sênior e que você fala, pô, esse sênior, cara, esse cara vive uma vida abundante, ele está prosperando, ou ele está ali, né? Passando dificuldade, dependendo de caridade, obrigado a trabalhar. Como é que está no seu ciclo social a situação dos sêniors? Porque é o que a gente fala, né? Nós vamos atingir essa idade também. Essa idade vai chegar para todos, se nada acontecer de nenhum evento inesperado no caminho. Mas como que nós vamos estar mentalmente, fisicamente? Será que a gente vai ter capacidade para trabalhar até quando? Né? Então, isso tudo, pessoal, é para vocês refletirem. Esse slide traz um pouquinho sobre a renda no Brasil, né? Então, hoje a gente vê que 73% da população brasileira tem renda menor que 5.700. E esse gráfico faz a gente pensar, né? Você que está aqui nos assistindo, você que está nos escutando, se você tem uma renda maior de 5.700, você já faz parte da elite do país, né? Você já é um privilegiado, né?
Então, agradeça a Deus essa oportunidade, ajude o próximo no que você puder, né? E se você tem rendas acima, então, de R$10.000, você representa uma pequeníssima parcela aí de 4% da população, né? Que são essas rendas aí de 13 a 23 mil. E se a sua renda for mais que 23 mil, então você é mais privilegiado ainda, você faz parte aí de 2,70% da população do país que você mora, tá? Essa também é uma fonte do IBGE de 2019. E aqui, pessoal, para finalizar, né, essa apresentação, para a gente ir para o nosso primeiro exercício mão na massa, a gente traz essa pirâmide como um resumo de tudo que foi falado, né? Então, aqui na Solution, nós usamos na nossa metodologia a base da pirâmide para contemplar a parte de gestão financeira. Então, da nossa metodologia, aqui, basicamente, gestão financeira fica a parte do organize, equilibre e planeje. Depois nós vamos para o quarto passo, que é proteção, o invista, prospere e o desfrute, tá? Então, vocês veem, né, que a independência financeira ela é uma jornada e se ela for seguida com uma metodologia, com ferramentas, com a própria atuação de um consultor financeiro, um planejador financeiro credenciado a nós, vai ficar mais fácil vocês percorrerem esse caminho. Afinal, é melhor você dar um passo na direção certa do que você correr na direção errada. Tá bom? Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos, agora nós vamos iniciar uma avaliação financeira gratuita, tá? Que vocês vão receber aí no final um diagnóstico, um relatório personalizado. Para isso, vocês vão apontar aqui nesse QR Code o celular de vocês e eu vou dar 4, 5 minutinhos aí para que vocês respondam. São 14 perguntas, tentem ser o mais sincero possíveis, tá? Porque vocês vão receber gratuitamente um relatório onde mostra para cada pergunta, né, que você respondeu, vai vir um comentário e um termômetro financeiro da Solution for Life, que você pode estar no vermelho, no amarelo, no verde, no azul, dependendo das suas respostas. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo conseguiu. Se você não conseguiu via QR Code, dentro do nosso site, www.solutionforlife.com.br, logo que você abre a página principal do site, aparece randômico, né? Fica girando ali uns bullets, e você consegue clicar na avaliação financeira, tá? Aqui são algumas perguntas, né, do nosso questionário. Eu vou passar aqui rapidamente, porque vocês, cada um estão respondendo no seu tempo. Vou aproveitar para tomar uma aguinha. Lembrando, pessoal, é importantíssimo para você receber no seu e-mail, você ticar, né? Quero receber o nosso check-up financeiro. Como que funciona o check-up financeiro? Alguém da nossa equipe vai fazer contato com você para te explicar esse processo de organização, como funciona, e quem sabe você ser um cliente aí do nosso programa de educação financeira. Certo? Bom, espero que todo mundo tenha acabado, né? Já se passaram aí os 5 minutinhos. E, pela cara de vocês,
né, o check-up, ele realmente traz a nossa realidade, tá? Mas eu queria trazer esse slide para que vocês não fiquem preocupados, né? Porque a realidade do brasileiro, ela é essa, né? Hoje nós estamos endividados. E da onde vem essa dívida toda, né? Então, nós temos aí o cartão de crédito como grande vilão, os boletos, financiamento de carro e o financiamento de casa, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala em problemas financeiros, a gente fala em causas e consequências, né? Então, as principais causas são gastos altos, as crenças limitantes, né? Que são aquelas crenças que a gente falou lá na primeira idade, que o papai e a mamãe e o avô embutiram no nosso inconsciente. Às vezes, realmente, a baixa renda, né? Como nós vimos aí, nós temos 75% da população ganhando até R$ 5.700 para uma família, pai e mãe com 2 filhos, é um valor muito, muito reduzido, né? Fica difícil. Nós temos a inflação, decisões equivocadas, né? Então, às vezes, o cliente ele faz decisões erradas. Ele, poxa, tem a possibilidade de comprar um apartamento, ao invés dele, talvez, poupar um pouco, comprar uma carta de consórcio, que é uma excelente alternativa para ele adquirir esse bem, ele acaba indo no sufoco para o financiamento e acaba aí entrando com taxas de 9%, 12%, 11% ao ano, né? Então, acaba se endividando, fazendo uma dívida aí de 30 anos. E a própria pandemia, né? A pandemia nos trouxe um outro cenário que nós não conhecíamos tão bem, então deu uma chacoalhada aí no pessoal. E aí temos algumas consequências, né? Hoje, problemas nos relacionamentos. Mais de 70% dos divórcios no Brasil, o início das brigas, das tretas, né, que eu falo, foram relacionados a problemas financeiros do casal, que depois desencadeou um problema de saúde, um problema no trabalho, né? A pessoa fica sem poder de concentração, produtividade aumenta, perde o comprometimento, perde motivação, e acontece isso daqui, né? A saúde financeira, esse slide ele fica bem explicativo. Ele é como se fosse o centro, né? Ele nos ajuda a ter o equilíbrio pessoal. E aí eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Porque se você tem as finanças bem equilibradas, se você não tem, desculpa, no seu profissional, você vai perder motivação, você vai perder comprometimento e vai ter uma baixa produtividade, porque sua cabeça está lá, seu nome sujo, o agiota te ligando, sua esposa gritando com você, você tendo realmente alguma perda de poder de compra, então não tem como se alimentar, não tem onde morar, está sendo procurado aí pelo oficial de justiça, então isso começa a mexer com a gente. O nosso emocional, ele começa a ficar abalado, né? Então você tem alterações de humor, você tem medo, você tem comportamentos inadequados. A parte mental, pessimista, né? Aquela pessoa que você não consegue nem chegar direito do lado dela. Tudo, ela não acredita, ela é pessimista, que vai dar errado, ela acha que o problema é ela, que é tipo uma síndrome persecutória, né? O raciocínio dessa pessoa é desconexo, ela fala umas coisas que não tem nada a ver. E aí vem a saúde física, a pessoa tem um excesso de fadiga, né? Não come, não dorme, tem insônia. Então, olha como a parte financeira mexe tanto com o nosso alinhamento das nossas 5 saúdes, né? E o pessoal está aqui tirando print, é isso aí, pessoal. Printa, marca a gente lá no @Solution for Life, mostra esse slide para o esposo, para a esposa, que esse slide aí é um bom resumo de tudo que a gente não quer, né? Quando a gente fala que a pessoa se desequilibrou financeiramente, né, foi porque essa balança, né,
entre as coisas que são necessárias e as coisas que ela tinha desejo, desequilibrou, né? Então, a necessidade eram coisas essenciais para as pessoas. E os estados psicológicos, né, que é direcionado para você obter uma satisfação, um prazer, acabou sobrepondo e ela gastou mais do que ela deveria. Isso tudo, quem explica bem é o Maslow, né? O Maslow, ele fala muito sobre os cinco níveis de necessidades básicas para você prever o comportamento humano, né? Então, eu vou até trazer aqui deixa eu pegar aqui. Que são, no começo, né, as necessidades ali embaixo, básicas, que é o comer, que é se sentirem seguros, né? Um plano de saúde, né? Você tem um lar. Então, isso tudo são necessidades básicas. Depois você vem para as necessidades de segurança. Desculpa, as primeiras básicas são as fisiológicas, né? Então, o que são as fisiológicas? Comer, a sede, a respiração, excreção, sexo, por exemplo, é uma necessidade básica. Depois vem a de segurança, que aí sim, é a casa, é um bom plano de saúde, é você ter onde morar, ter uma escola para você estudar. Depois a gente vai para as necessidades sociais, né? Que é ter amigo, você construir uma família, você receber carinho, né? Ter um parceiro sexual. E a necessidade de autoestima, né? Que a gente fala aqui, que é a necessidade de status. Então, você reconhecer essas próprias capacidades que você tem e de ser reconhecido por outras pessoas, que às vezes você é muito capaz, mas você não é reconhecido. O seu pai, a sua mãe, às vezes o seu marido não te incentiva, não bate palma para você, não está lá na plateia. Isso tudo interfere, né, no nosso comportamento. E depois a gente tem a necessidade de autorrealização, que é esse topo da pirâmide, né? Que é você aproveitar tudo que você tem, com potencial, né, de si próprio, com autocontrole das suas ações, de independência, a possibilidade de fazer aquilo que você gosta, quando você quer, né, onde você quiser. É você estar apto a fazer com satisfação. Essa é a determinação deles de autorrealização, tá? E, para finalizar, né, depois que a gente passa por Maslow, a gente traz aí a frase de Will Rogers, que é super atualizada também, mas ela é de 1922, que ela diz que tem pessoas que compram o que não precisam para mostrar para pessoas que não conhecem ser a pessoa que não é com dinheiro que não tem, né? Então, isso é mais comum do que a gente imagina, pessoal. Eu acredito que vocês passaram aí pela cabeça de vocês o sogro, a sogra, uma cunhada, né? O próprio irmão, né? Às vezes, dentro da mesma família, tem muita diferença de visão financeira entre irmãos, isso é normal. E nós entramos agora, né, na solução, que é passar pela nossa metodologia. Então, a nossa metodologia, o primeiro passo, que é esse passo do organizar, é saber de fato de onde vem e para onde que vai o dinheiro, é esse check-up financeiro. Depois equilibrar, né? Às vezes você está no 0 a 0, às vezes você está deficitário, e a ideia é você sair do segundo passo superavitário, ou seja, você tem uma renda e sobra todo mês para você se planejar e colocar essa sobra lá no potinho da segurança, no potinho da dignidade, né? Para formar sua reserva, para pagar ali, investir nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para formar uma renda para a terceira idade. Depois nós vamos para o proteger, como a gente falou, a parte de proteção é como se fosse o alicerce na construção de um prédio,
é você se proteger, né, de eventos inesperados, proteger você, sua renda, seu patrimônio. Vamos para o passo do investir, que é o nosso quinto passo, né? Você aprendeu a poupar, aprendeu a fazer essa poupança, então nós vamos atrás de bons investimentos para que você prospere, né? E para prosperar, eu gosto muito de falar que você precisa ter uma mentalidade abundante, pensar, imaginar, agir de forma abundante, né? Então, se você quer ser rico, você precisa criar esse desejo. E, pessoal, rico, nós não estamos falando de multimega milionário, não. Mas nós não estamos falando de gente que vive na escassez, né? O rico, ele é rico em tudo. É aquele dia, sabe aquele dia que você sai de casa, pega o carro, o semáforo está aberto, você chega no trabalho, tem uma vaga para você estacionar na porta do elevador, você encontra pessoas, você ajuda pessoas, você contribui com a sociedade onde você vive, isso é ser próspero, né? Você dá uma ideia, você vai almoçar com um amigo seu, você dá uma ideia para o negócio dele que ele consegue se desenvolver, você faz indicações, você faz network, você fala com a sua família, tudo está em prosperidade, né? Tudo está... E a gente usa essa imagem aí para fixar na cabeça de vocês, né? A prosperidade, ela tem muito ali com a gratidão, né? Então, eles observam que pessoas prósperas são pessoas gratas, né? São pessoas que realmente sentem gratidão a cada dia ao amanhecer de estarem vivos, de terem saúde, de ter um carro, de ter um trabalho, né? Hoje a gente vive num país aí de 10 milhões, basicamente, de desempregados. Então, assim, vai com vontade trabalhar, né? Dá o seu melhor. Ah, mas Carol, é fácil você falar porque você é dona da empresa, né? Nós somos CLT. Pessoal, você tem que ir com o mesmo afinco, você tem que ir com a mesma garra. Você tendo uma oportunidade de desenvolver o seu trabalho dentro de uma empresa. Eu não vou falar que todo dia é mil maravilha, mas faz seu melhor hoje, né? Às vezes, no futuro, você pode se tornar sócio da empresa, às vezes você abre um outro negócio, mas cada dia aqui é uma possibilidade maravilhosa da gente dar o nosso melhor, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter aqui. Então, por isso, essa gratidão, né? Agradeça por você ter um lar, de você ter água potável, de você ter água para tomar banho, água para lavar a roupa, água para lavar a louça, né? Nós temos aqui... Saiu de São Paulo, a gente já tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Temos saneamento básico, olha quanta coisa, olha quão próspero, quão abundante nós somos, e a gente está ali. Ai, meu Deus, eu ganho pouco, ai, é ruim, ai, não aguento mais meu chefe, né? Então, essa mente, né? Façam boas escolhas, escolha um profissional que pode te ajudar a fazer esse pulo de evolução, né? Te colocar aí numa jornada de evolução como ser humano. E aí nós finalizamos, né? Porque aí vem o desfrute, que é o nosso sétimo passo, que é você desfrutar de tudo isso, da beleza que é viver, da beleza que está aqui no planeta Terra. Certo? Pessoal, eu vou falar um pouquinho da Solution for Life, eu recebi aqui algumas perguntas, né? Eu adorei, estou amando a palestra, como é que eu faço, né? A Solution for Life hoje é uma empresa que ela tem aí 4 grandes áreas que ela atua. A parte de tecnologia, nós temos o Solution Money, que é uma plataforma própria nossa, onde o cliente ele faz toda a parte do planejamento financeiro, super fácil acesso, é a metodologia na prática. Nós temos o Admin, que também é uma plataforma nossa pro franqueado, e temos a Hotmart, que é onde estão algumas videoaulas aí da nossa metodologia. Na parte de educação financeira, nós atuamos com consultoria, palestras, workshops, treinamentos, tanto para a pessoa física quanto para a PJ, né? Temos também uma parte de fornecedores homologados, onde nós recorremos, né, fazemos essa intermediação para produtos financeiros, né? Tanto consórcio, previdência, seguro de carro, investimentos, seguro de automóvel, saúde, né? Toda essa parte fica aí com esses fornecedores homologados. E a franqueadora, hoje a Solution for Life é a primeira franquia de planejamento financeiro do Brasil. Nós fundamos a franqueadora em 2022,
né? É o nosso filho mais recente, apesar de 26 anos de empresa. Nós ingressamos na expansão da marca através da modalidade de franquia e somos filiados à ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Então, nós passamos por todo aquele crivo para receber o selo ABF aí. Hoje a gente trabalha com 3 modalidades de franquia, que é a Smart, a Home e a Office. A Smart realmente é uma porta de entrada. Então, se você sentiu, se você se conectou a esse tema, se você conhece alguém que fala, poxa, fulano de tal é a pessoa para fazer isso, indica aqui para a gente, escreve para a gente no Instagram, ou entre em contato aqui com a gente, que vai ser um prazer mostrar para essa pessoa, ou para você mesmo, como se tornar um franqueado da Solution for Life, tá? E para você que gostou, né, que sensibilizou, que lá deu vermelho no termômetro financeiro, amarelo, verde, às vezes até azul, mas você fala, poxa, eu quero entrar num programa, eu quero ter o meu personal trainer das finanças, eu vou apresentar para você uma solução que é o Solution Experience, que é o nosso programa de educação financeira que vai te educar, informar e orientar você a fazer uso racional do dinheiro e construir essa vida financeira saudável e bem-sucedida rumo à independência financeira. É uma jornada, pessoal, é um passo a passo, ensina você a guardar, ganhar, proteger e multiplicar o seu dinheiro. O que você recebe na plataforma Solution Money? O que você recebe nesse pacote, né? O acesso à plataforma Solution Money, que eu vou aproveitar aqui, eu estou online e vou colocar aqui para vocês um vídeo para vocês conhecerem. Eu só não sei se vai sair o meu som. Vamos fazer um teste? Vocês me dão um minutinho, por favor? Então, aqui adentrando ao nosso site, solutionforlife.com.br. Você... Opa. Você vai na aba produtos, né? Produtos, e ali aparece já, deixa eu ver aqui agora, novo compartilhamento, aqui, vamos lá. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Produtos Solution Experience, e aqui eu vou compartilhar, que fala tudo, como que é o programa, para quem é, alguns depoimentos, testemunhos, e o que vocês vão receber, tá? Então, quero mostrar aqui para vocês esse vídeo. Eu espero que vocês estejam vendo aí o... Na metodologia da Solution for Life, que foi criada por nossos especialistas ao longo de 20 anos de experiência, com mais de 7.500 famílias atendidas. Na plataforma, você é orientado a seguir nossos pilares de missão, organização orçamentária, depois equilíbrio financeiro, planejamento de metas, proteção de patrimônio e investir para atingir seus objetivos. Nossa plataforma vai te mostrar onde estão seus gastos e como diminuí-los de forma eficiente. Isso vai te ajudar a tirar seus sonhos. Sabemos que começar esse processo depende de você, mas você terá a oportunidade de ter um especialista em finanças pessoais para te acompanhar, tocar e motivar. Os dados da plataforma são apresentados em dúvidas que você poderá se conectar por um computador, smartphone ou tablet, garantindo a você oportunidade e segurança total. A Solution Money não é só uma plataforma de organização financeira. Dessa plataforma, você vai conseguir acompanhar o seu processo, pois terá à sua disposição relatórios, gráficos, índices, todos os demonstrativos da sua vida financeira. Vai entender quanto falta para chegar onde quer e como diminuir essa distância. E verá como é fácil
cuidar de suas finanças. Basta ter a ferramenta correta. Deixa eu voltar aqui agora, pessoal. Peraí, desktop, compartilhar. Beleza, voltei, né? Então, você vai receber acesso ao Solution Money. Você vai receber agora um e-book gratuito, um curso de especialista em finanças pessoais, que é um curso que está na Hotmart, já está gravado, e 4 ou 12 consultorias individuais, tá? Online ou presencial em algum escritório da Solution for Life. Então, você vai, dentro do programa Solution Experience, você pode optar em ter 4 reuniões durante um ano ou reuniões mensais individuais com esse planejador financeiro credenciado da Solution for Life. Eu vou deixar aqui o download do e-book que eu tinha prometido, gratuito, só vocês colocarem aqui no QR Code. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Eu espero que realmente a gente tenha plantado uma sementinha na mente de vocês, algumas fichas tenham caído e que vocês tomem a decisão de entrar para o programa de educação financeira, participar, né? Eu falo que finanças não é algo tão fácil, né? Porque se fosse fácil, você teria uma outra situação. E eu sempre coloco aí um comparativo com o emagrecer, né? Que é um processo que eu estou passando também. Como você emagrece? Você come menos e gasta mais caloria. Então, você caminha, corre, faz exercício, faz musculação. Por que você não emagrece? Porque no meio do dia, né, tem o seu comportamento. Então, você está nervosa, você come um chocolatinho, você está irritada, né? Você está ansiosa, você come mais, você põe mais comida, você está com pressa, você acaba comendo o McDonald's, né? As finanças é a mesma coisa, é um processo que você tem que gastar menos do que você ganha e guardar e aplicar esse dinheiro. Por que que não acontece? Porque no meio do caminho, as nossas emoções, o nosso comportamento afetivo, né, emocional, ele coloca a gente aí em algumas bifurcações, vamos dizer assim. Então, às vezes, a gente realmente precisa da ajuda de um profissional qualificado. Todos os nossos franqueados passam por um processo de imersão, eles seguem a metodologia à risca, então eu fico à vontade, né, de dizer que nós temos aí a missão de levar mais consciência financeira para o brasileiro, e se você acredita que você está no seu momento, decida e adquira o seu programa, né? Entre em contato com a gente, ou entre em contato com um dos palestrantes, ou com um dos nossos franqueados aí, para você se desenvolver financeiramente, tá bom? Muito obrigada, tenham um bom dia aí e nos vemos na próxima palestra.